Jesus, juventude do bem, mostra o seu valor, juventude da luz, somos o Cristo Jesus. Atenção, São José dos Campos e região, neste sábado às 16h15, na Cruzada do Novo Mandamento de Jesus. Caminhos para vencer o sofrimento. Encontrar a cura pela fé. Sentir o poder da oração e da água fluidificada. Venha, você merece ser feliz. Neste sábado às 16h15, Avenida Rui Barbosa, 338, São José dos Campos. Domingo, na reunião pelo fortalecimento da família, como enfrentar em família o luto. Vamos fortalecer os nossos corações em torno de Jesus. Brado, irmão Paiva Neto. Estejam certos de que realmente os mortos não morrem. Um dia, todos haveremos de nos reencontrar. Neste domingo, presencial e online, conto com a sua participação. E o mês de junho está repleto de atividades aqui na Religião Divina de São José dos Campos. Para você, seus familiares e amigos. Confere aí. Começamos com a nossa tradicional Tarde Fraterna Digital. É neste domingo, dia 18, a partir das 3 da tarde. Participe! Também teremos o nosso Arraial da Boa Vontade, dia 24 de junho, aqui na Igreja Ecumênica da Religião Divina, após a reunião da comunhão com Deus. Comidas típicas, muita animação. Reserve já o seu convite. E você também vai concorrer a um iPhone 14. Isso mesmo, esse super prêmio da ação Entre Amigos de Boa Vontade. Reserve já os seus números e convide outras pessoas para também adquirirem e concorrerem a este super prêmio. Agradecemos a sua atenção. Viva Jesus! Amigos e irmãos, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Com a nossa saudação legionária, damos início ao estudo da coleção O Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos então fazer o nosso instante de silêncio com Jesus, o silêncio da alma, o silêncio do coração, e logo em seguida, juntos com o irmão Paiva Neto, vamos orar a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Muito bem, fortalecidos por esta linda oração, estamos prontos aqui para o nosso estudo. Tivemos aí, né, um hiato aí de uma semana, né? Não tivemos o estudo na semana passada, pois estava participando da comunicação 100% Jesus, né? O programa O Poder da Fé Realizante é no mesmo horário, né, do nosso estudo aqui, então a gente não fez, mas estamos de volta aqui, então a gente agradece novamente a todo mundo que está aqui participando com a gente, seja ao vivo, seja depois assistindo a nossa gravação. Estamos ao vivo aqui com a irmã Maria Nazaré nesse momento. Tudo bem, dona Maria? Seja bem-vinda, Deus está presente. Tudo bem, viva Jesus, irmão. Legal, minha irmã. Obrigado aí por sempre estar aqui com a gente, tá bom? Muito bem, gente. Nós iniciamos, então, no nosso último encontro, o capítulo Os Mistérios do Apocalipse, parte 3ª. Tempos de transformação, a humanidade na busca do equilíbrio, tá bom? E agora, vamos continuar, agora já na página 159. Sexo, pátria e perversões. Vou cumprimentar aqui antes a irmã Rosana Abad. Tudo bem, não, Rosana? Irmã Rosana, seja bem-vinda, Deus está presente. Deus está presente. Opa, prazer recebê-la, hein? Prazer é todo meu. Espera aí. Opa. Boa noite a todos. Boa noite, irmã Rosana. Boa noite. Qual a página, Rafael? Livro As Profecias Sem Mistério, né? Do irmão Paiva Neto. Página 159. Ah, já está aqui. É que hoje eu entrei um pouco cansada, que eu estava aqui ajudando aqui com a... Não, a gente está começando agora. A gente fez a prece há pouco e vamos começar agora, tá? Perdi a prece. Não tem importância, não. Já fiz bastante prece hoje também, na rádio. Ah, que bom. Isso é bom. Vamos lá, então? Sexo, pátria e perversões. Lembrando, tá? Como a gente sabe que o nosso vídeo vai para muita gente, então a gente sempre explica aqui um pouquinho, porque às vezes alguém de primeira viagem caiu, né? Tá aqui e tá tentando entender o que é. Então, a comunidade aqui de São José dos Campos, né? Do Vale do Paraíba, né? Comunidade essa da religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, toda sexta-feira estuda a coleção O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Por que é esse nome grandão? Porque é uma série de livros do escritor Paiva Neto, onde ele vai esmiuçando sobre o Apocalipse. Então, a gente já estudou o Apocalipse em si, agora estamos estudando essa coleção. Começamos pelo livro As Profecias Sem Mistério, que é esse aqui, ó, tá bom? Depois a gente vai com outros livros, o Apocalipse Sem Medo, Somos Todos Profetas, Jesus o Profeta Divino, e por aí vai, tá bom? Então, o estudo é bem grande para a gente ir entendendo sobre o último livro das profecias finais. Então, no nosso último encontro, o irmão Paiva Neto trouxe justamente a questão do equilíbrio, né, dessa transformação que a humanidade tem passado. Então, ele até cita, né, em muito pouco tempo, né, comparando a história do próprio planeta, a humanidade saiu da carroça ao foguete interplanetário, né? Foi muito rápido essa evolução.
porém a evolução em outras partes não foi a mesma, inclusive no campo sexual. Aí alguém pode dizer, nossa, mas irmão Rafael, sexual, Apocalipse, nós entendemos sexo como criação, tá, gente? Sexo é criação. Então, quem nos criou? O próprio Deus. Então, não existe ser mais sexual neste mundo que o próprio Deus. É que quando se fala em sexo, o que as pessoas pensam? Na transa, né? Pensa no relacionamento. E sexo não é só isso, gente. É muito mais do que isso. É o próprio Deus que criou a todos nós, tá? Então, o irmão Paiva está trazendo esses assuntos à baila para justamente nós encontrarmos o equilíbrio nessas questões que são importantes para o ser humano. Mas quanta gente se perde ou perde uma reencarnação inteira por causa de um desvio sexual? Hã? Quantas e quantas pessoas acabam perdendo inúmeras oportunidades de transformação, de renovação, porque pensam, por exemplo, que a vida se resume só no ato de se fazer sexo, né? Ou no ato sexual de ter mais companheiras ou mais companheiros. Quantas pessoas pensam que a felicidade está aí e não em outras coisas mais? Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente até comentou que, por exemplo, quando você pergunta para alguém que já viveu muitos anos, né, neste plano Terra e está caminhando, né, para os seus finalmente, né, finalizando a sua jornada aqui na Terra. E toda vez, né, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas já, né, provavelmente já devem ter passado por isso, ou ouviu, né, ou alguém muito próximo, enfim, né? Mas quando a gente pergunta para essas pessoas, olha, o que valeu a pena, né? Né? Qual que foi o melhor aí da sua vida? O que realmente valeu a pena, né, ser vivido? Gente, 99,9% das pessoas não vão falar assim, olha, valeu a pena eu ter feito sexo com muita gente. Não. O que essas pessoas geralmente falam? Poxa, valeu a pena amar, valeu a pena respeitar, valeu a pena ter amigos, né? E se você não errar nisso, naquilo, como eu errei, você vai ser ainda mais feliz. Ninguém coloca como uma coisa mais importante, né, gente? O fato de ter feito sexo com uma ou com muitas, né? Ou muitos. Então, a religião de Deus, a gente sabe, né? Ela não tem assuntos tabus. Então, a gente traz esses assuntos para justamente a gente trazer esse equilíbrio para a nossa vida. E aí a gente possa tocá-la, né? Tocar a nossa vida com mais acertos. Então, no nosso último encontro, né? No modo geral, a gente comentou sobre isso e agora a gente vai continuar aqui falando um pouco mais desse assunto. Então, sexo, pátria e perversões. Costumo dizer, Deus criou o sexo e o homem a perversão sexual e suas consequências. Exemplo, a banalização do sexo pela exposição excessiva. E isto não se aplica somente ao campo da sexologia. Que perversão mais cruel do que roubar uma pátria, desviando o patrimônio do país, levando o seu povo ao caos da miséria? Não há assassínio maior que muitos, até mesmo da morte. Olha que coisa interessante, hein, gente? A gente vai prosseguir aqui na leitura, mas olha que reflexão importante para todos nós. Muita gente pensa assim, irmão Rafael, sabe, esse negócio de política, já começa assim, né, irmãozinho? Sabe esse negócio de política? Eu já não gosto muito, porque não sei o quê. Meu irmão, minha irmã, todos nós somos políticos, todos. Todos nós fazemos política, sim. Quando você acorda e fala bom dia para alguém, você está fazendo política, porque política, entre outras coisas mais, também é o quê? Relacionamento com as pessoas. E aqui na religião divina a gente fala da política de Deus, não a política dos homens, né? Mas a política de Deus para o homem e para o espírito do homem.
E aí o irmão Paiva traz agora essa reflexão justamente falando para nós que a perversão ela não se dá apenas no campo sexual, como estávamos comentando, mas também em outras áreas, também na política. Por isso, meu irmão, minha irmã, independentemente de qual partido nos alinhamos mais, né, ou qual situação, né, nós nos alinhamos, independentemente disso, e sempre lembrando e reforçando, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ela é apartidária. Não temos partido. Não torcemos para um e menosprezamos outros, ou vice-versa. Nós somos apartidários. Se tivesse um partido chamado Jesus, seríamos desse partido, né? Mas brincadeiras à parte, a religião divina, é claro, ela é apartidária. Mas isso não significa que, primeiro, que tenhamos que ter ciência daquilo que está acontecendo. Temos de ter. Temos de ter consciência, né? Principalmente na hora lá do nosso voto, temos de ter. E também, gente, precisamos, e aí eu reforço, independentemente de qual lado, né, da política a gente fica mais, né, a gente se sente melhor, independentemente disso, a gente precisa orar pelos nossos irmãos políticos também. Irmão Rafael, orar para político, sim. Vocês prestaram atenção no que o irmão Paiva trouxe aqui? Quando esses irmãos lesam a pátria, né, eles estão mudando e modificando a vida de quantas pessoas? 1, 2, 3, 4? Não, isso vai para a casa dos milhões de pessoas. Muita gente ou é beneficiada ou não é beneficiada. Então a gente precisa também, o capítulo está falando sobre transformação e equilíbrio. Então a gente precisa mostrar para esses irmãos e essas irmãs que há outro caminho. E aonde que a gente começa? Orando por eles. Irmão Rafael, quer dizer que eu vou ter que colocar lá no livro de preces da igreja o nome lá do presidente, do vereador, do prefeito? Ora, meu irmão, minha irmã, se você se sentir à vontade, faça. Por que não? Agora, você dedicar as vibrações para que eles possam tomar as melhores decisões, isso é importantíssimo, gente. A gente fala de uma sociedade melhor, a gente fala de algo melhor para nossas vidas, a gente tem que pensar naqueles também que movimentam as massas. É claro que a gente vai fazer a nossa parte, mas eles precisam estar iluminados diante disso. Continuando aqui, pai zeloso. É aquela questão, comenta o autor. Não é Deus quem pune, mas sua lei. Se você ferir qualquer preceito legal humano, sofrerá as sanções naturais do seu delito, pelo menos em tese. É justo. O contrário é o estabelecimento do reino da impunidade. Não obstante, Deus, que é amor, é zeloso para com seus filhos. Daí, para e passo, a lei de causa e efeito, ter estabelecido a da graça e do perdão, que obedece a argumentos ainda muito pouco conhecidos por nós, seres humanos. Todavia, em termos espirituais, comecemos por aqui. Agora vem a fala de Ezequiel, né? Livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. Deseja, portanto, o bem de todos nós. Não é do sexo a razão pelas enfermidades que os homens provocam relativamente a ele. É o seu abuso, esse gozo permanente que grande porção da humanidade quer sentir, esquecida de que existem outras espécies de prazeres, destacando-se os espirituais, muito pouco investigados ainda pelo ser humano, tão desatento ao que realmente é importante para a sua realização como criatura de um generoso Criador. Não foi sem motivo que Clemente de Alexandria
155, 220, escreveu: não devemos ter vergonha de falar daquilo que Deus não se envergonhou de criar. Linda reflexão, hein? Voltou, irmã Rosana? A conexão caiu aqui, Rafa. Não, sem problemas. Não. Seja bem-vinda novamente. Olha que interessante, né? Essa reflexão de Clemente de Alexandria, hein? Não devemos ter vergonha de falar daquilo que Deus não se envergonhou de criar. Então, novamente, o irmão Paiva trazendo essas questões, né? A religião divina trazendo essas reflexões, para justamente nós entendermos que tudo, gente, tudo tem consequência. Boas ou más. Consequências que trazem benefícios, que trazem bônus, consequências que trazem ônus, né? Consequências que nos elevam, consequências que a gente vai ter que arcar com o resultado. Então, a gente precisa entender isso. Eu lembro de uma fala de Paulo Apóstolo, que, se eu não me engano, é aos Gálatas, mas ele diz assim: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, terá de colher. Simples assim, né? Então, a lei, as leis aqui que o irmão Paiva cita, né? Da ação de causa e efeito e da graça e do perdão, né? Causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Toda oração que a gente faz chega em algum lugar. A causa, a oração. O efeito, aonde chega. Então, tudo tem consequência. Tudo, tudo. Gente, perdão. Desde as coisas menorzinhas, sabe? Aquelas pequenininhas, as maiores, as mais emblemáticas, as mais complexas, tudo tem consequência. Para os dois lados. Para o bom e para o não tão bom assim. Então, por isso que a gente precisa entender, né, essas situações. E o Apocalipse fala muito disso, né? De causa e efeito. Ora, o homem destrói a natureza. Causa. Qual que é o efeito disso, gente? Cada vez mais a nossa vida ficando mais difícil. Águas mais poluídas, alimentação cheia de agrotóxico, né? A própria natureza morrendo, né, de alguma maneira. E aí? Causa e efeito. Mas quando a gente consegue melhorar a nossa vida, equilibrar a nossa vida, quando a gente começa a deixar de ser maus e começa a tirar de dentro de nós a parte da Babilônia, né, que outra hora nós já comentamos, né, o irmão Paiva nos ensina, está lá no livro Apocalipse Sem Medo, que será estudado também, né, na sequência aqui dos livros. Ele diz que a parte de Babilônia, ou seja, todos nós, seres humanos, carregamos, né, essa parte, ele diz assim, não apreciável, né, de todos nós. Então, a gente está conseguindo eliminar essa parte de Babilônia dentro de nós? Então, a gente entra também dentro dessa outra lei, né, da graça e do perdão, ou seja, a gente se transforma, recebe aquilo que a gente precisa e, a partir daí, a gente realmente começa a melhorar ainda mais as nossas vidas. Então, é simples. Mas muita gente coloca o Apocalipse como um livro de terror porque ele fala de coisas terríveis. Sim, ele fala de coisas terríveis. Porque a humanidade tem plantado isso há quanto tempo? Não é mesmo? O ser humano, né, tem uma fala do irmão Bezerra de Menezes, Espírito, né, tá lá em outro livro que a gente vai estudar mais para frente, que se chama Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós. A fala do irmão Bezerra de Menezes diz assim, que o ser humano, gozando do livre-arbítrio, sabendo o que é bom e o que é mal, geralmente parte para aquilo que é mal. Então, a gente precisa melhorar essas questões, né? A gente precisa ser realmente pessoas boas. Ah, mas, irmão Rafael, eu sou uma pessoa boa. Tudo bem. Mas nos pensamentos também, nas palavras, nas ações, tudo está assim, né? Tudo está na mesma linha, porque eu posso falar uma coisa e fazer outra, não é mesmo?
É aquilo que o povo fala. Faço o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Poxa, então, já tá aí, já tem. A irmã Rosana riu ali, né, irmã Rosana? Aí a gente já precisa já melhorar muita coisa. Então, por isso, né, que esse capítulo a gente vai continuar aqui estudando, mas o irmão Paiva vai falando desse equilíbrio, inclusive no campo sexual. Inclusive no campo sexual. Muitos jovens, por exemplo, às vezes perguntam, né? Ah, mas irmão Rafael, essa questão, né, de, né, a gente, né, jovem, né, a gente faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Gente, não somos nós aqui que vamos proibir ninguém, né? Capaz, olha, está proibido. Né? A religião de Deus jamais fez isso. O que ela faz é dizer o ponto de vista dela, e aí cada um faz, né, faz ali o seu pensamento. Cada um, né, tome, tome as devidas providências, se achar que deva tomar. Mas que o sexo no planeta, quando utilizado só apenas pelo prazer, né, o prazer pelo prazer, isso traz consequências grandes? Traz consequências grandes. É isso. Não vamos aqui mentir. Olha, o sexo é energia, né? A gente falou, sexo é criação. Deus criou tudo isso, então, olha quanta energia foi desprendida. Nós temos esse dom também, mas será que a gente está utilizando de maneira correta? Né? Então, a cada relacionamento que eu tenho, né, com uma, com duas, com três, né, enfim, cada relacionamento é essa energia que foi utilizada. E aí? Jesus nos fala que nós prestaremos contas até por um tio, ou seja, não é nenhuma palavra, não é nenhuma letra, é um acento, né? É um símbolo gráfico. Se prestaremos contas até disso, imagina da energia que eventualmente desperdiçamos aí apenas por causa do prazer material. Então, é para a gente pensar, para a gente refletir. E é claro, tá, gente? A religião divina aqui não está apontando dedos para ninguém, tá? Dizendo, olha só, você isso, você aquilo, você aquilo outro. Não. Né? Nós falamos primeiro para nós mesmos. É uma maneira da gente refletir, uma maneira da gente pensar e uma maneira da gente orientar. Né? Olha, se alguém perguntar sobre nós, né, para nós, sobre essas questões, a gente pode falar, olha, pensamos assim, a gente entende assim. Que tal você refletir sobre isso? Às vezes, a pessoa pode estar caindo numa cilada e aí por causa desse nosso olhar, dessa nossa orientação, ela acaba se desviando. Finalizo aqui com uma reflexão que o irmão Zarur fazia, né? Saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Ele dizia, gente, que uma palavra pode salvar uma vida. Isso. E uma palavra pode perder uma vida. Né? Então, olha aí as consequências. Né? Então, a gente precisa pensar nisso tudo. Agora, é claro, tá, pessoal? Nossa, então, irmão Rafael, eu vou viver dramaticamente. Ai, meu Deus, se eu descer a escada, será que eu estou... Essa reflexão nossa aqui não é para atemorizar ninguém, é para alertar, é para a gente entender como estamos conduzindo a nossa vida. Mas, né, porque aí, né, a pessoa pode ficar tão, né, com o coração tão apertado. Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Agora tudo está sendo visto, tudo está... Sim, tudo está sendo visto, mas conforme naturalmente a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando essas questões. E aí a gente vai realmente ter o prazer ainda maior de se viver, né? De aproveitar essa nossa reencarnação. Muito bem. Vou passar aqui a palavra para a irmã Rosana. Irmã Rosana, quer trazer aí o seu destaque? Fica à vontade, Deus está presente. Estou prestando atenção aqui, né? Um assunto bem complicado, né, Rafa? Quando fala de sexo para jovem, então, nossa mãe.
Que agora os jovens... Se para os adultos é complicado ainda, né, irmãozinho? Imagina para esses jovens que estão se formando ainda. Eu digo formando, gente, não na parte do organismo, né? Mas principalmente aqui, né? É, porque o que acontece? Eles estão num mundo assim... Esses dias mesmo eu tenho bastante sobrinho, bastante conversando. Então, eles falam de relacionamento aberto, né? O que é relacionamento aberto? É transa com várias pessoas, né? Transa, eu saio aqui com um, eu saio ali com outro, eu saio com outro, saio com outro. E isso para eles, eu falei, mas qual o prazer de tudo isso? Ah, é legal. Aí eu falo, mas é legal? Aí tem uma pessoa, né, que falou para mim, é legal. Eu falei, sim, então, você já transou com várias mulheres, né, tal, tal, tal. Explica uma coisa, por que você está depressivo, então? Qual o motivo? É um prazer momentâneo. Não é um prazer do amor. Essa é a diferença. Você vai em busca de uma coisa que é que nem um buraco, sabe? Você vai buscando, buscando, de repente, a vida também perdeu o interesse. Por quê? Faltou a fé e o amor. O sexo é maravilhoso. O amor é aquilo que eu já falei, né? Alimentado. Não tem essa de trocar, eu vou trocar de parceiro, eu vou amar esse agora, eu deixei de... Não. Você deixou de alimentar esse, é diferente. A partir do momento que você volta para o seu propósito, para o seu carinho, para tudo aquilo que você construiu com essa pessoa, você vai ter tudo isso de volta. E não adianta você tentar trocar de parceiro, trocar de parceiro, trocar de parceiro, que a sua satisfação não está vindo do corpo agora. O seu vazio, o seu preenchimento vazio, ele está vindo cobrando da alma. Isso é muito sério. Porque por mais que você busque a diferença, você não vai achar. A sua alma, tá entendendo? O seu espírito está te cobrando o teu propósito, o sentido da vida. Qual o sentido de tudo isso? Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu vivi 50 anos, o que eu fiz? Você ficou 50 anos nesse ciclo, com tanta coisa legal, tanta coisa bacana que você tinha para descobrir nesse mundo, pesquisar, estudar, conhecer, refazer, aprender, ensinar, tanta coisa bacana. O que você fez? Você fez um ciclo, se perdeu naquele rodamuinho e ficou ali, ó, e se passou 50 anos. E aí é a hora da verdade, né? Nossa, e agora, quando chegamos numa certa idade? Passa um filme na minha cabeça, Rosana, o que foi que eu fiz? E eu falei, o que você fez? Eu fiz sexo, mais nada. Foi legal? Poderia ter... Falei, então, tanta coisa podia ter aproveitado, né? Então, é aquilo, Rafael, tem gente que pega no sexo, tem gente que pega no dinheiro, quer buscar. E eu costumo falar, quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre de você. Não precisamos ter muita ganância suficiente para viver com Deus. É maravilhoso quando você aprende a viver com Deus, o que Jesus passa, né? Em cada sentido da vida. Uma coisa que você vê, que você fala assim, nossa, jamais que eu penso, a pessoa perde o tempo buscando dinheiro, depois perde a saúde para buscar o tempo, né? Mais ou menos assim, correndo. Então, tudo com dose certa é maravilhoso. Tudo com a dose certa é maravilhoso.
O sexo com amor é maravilhoso. A família é maravilhoso. O dinheiro também é bom, porque sem o dinheiro a gente não vive. Mas quando você se transforma escravo de todas as coisas perdem sentido. Tudo. Tudo. Então, é aquilo que eu falei sobre tudo, e tudo se torna vício, né, Rafael? Tudo se torna vício. É a bebida, quando você toma uma bebida para experimentar, não sou contra ninguém, viu, gente? Cada um vive a sua maneira. Tomou lá uma bebida, sei lá, uma cerveja para experimentar. Mas, de repente, não é você que está tomando a cerveja está te tomando. É igual fumar o cigarro, de repente, não é você que está fumando cigarro, o cigarro está te fumando. O sexo é a mesma coisa. De repente, não é você está procurando tanto que o sexo já está te devorando com toda a energia. E assim acontece com tudo. Por isso que é muito importante a gente refletir todo dia e olhar para nós, quando Jesus fala, né? Buscar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, para não cair num quadro depressivo, porque tudo isso leva numa depressão profunda, numa situação terrível, você não tem como sair, entendeu? Então, você tem que se amar e olhar. Opa, o que eu estou fazendo? Foi para isso que eu vim aqui? Não, não foi para isso que eu vim aqui. Eu tenho um propósito aqui nesse planeta. Aqui é uma escola, eu tenho que passar de ano. Eu não vou voltar para trás. Não vou. É assim que eu penso. Eu acho. Muito bem, irmãoza. Boa, ótima reflexão. Parabéns, é isso mesmo, né? A senhora tocou em pontos que são importantes, né? E se houvesse mais tempo aqui, a gente ficaria aqui, né? Refletindo, porque é muito bom falar dessas coisas, sempre sobre a luz, né? Desse amor que vem de Deus. Mas a senhora falou uma coisa interessante. Quando nós buscamos apenas os prazeres materiais, não é a gente que está consumindo para ter esse prazer. São essas coisas que nos consomem, né? Por isso que o irmão Paiva fala, né, que o amor de Deus, né, o amor de Jesus para com a gente o amor, é a única paixão que não consome, né? Quanto mais nós somos apaixonados por Jesus, mais somos libertos. Olha que, né? Mais a gente é alimentado, né? A irmã Rosana trouxe aqui uma analogia interessante, né? O amor alimenta, né? Aquilo que é ao contrário do amor nos consome de alguma maneira, né? Consome o nosso corpo físico, consome a nossa mente, consome o nosso coração, consome os nossos sentimentos. Novamente, tá, né? A irmã Rosana deixou bem claro aí, a gente reforça. Nós não somos contra a vida sexual, não, gente. Faz parte da nossa vida. Aquilo que o irmão Paiva trouxe no final, né? Vou trazer aqui de novo, ó. Reflexão aqui de Clemente de Alexandria. Não devemos ter vergonha de falar daquilo que Deus não se envergonhou de criar. Então, se Deus nos criou assim, porque é importante. Agora, a perversão disso tudo que é complicado, né? Quando o ser humano transforma o sexo em pornografia, fica complicado, né? Quando o ser humano transformou o sexo em libertinagem, mas irmão Rafael, pera lá, né? Como a irmã Rosana colocou, né? Mas hoje existem outras maneiras, nós respeitamos todas as maneiras. Não estamos aqui para falar o que é certo ou o que é errado. Estamos aqui para falar que a cada vez que nós temos uma relação, né, com alguém e essa relação se dá em todos os sentidos, é uma grande energia que estamos utilizando. E aí vem Jesus e fala, será cobrado de todos. Nem um tio passará. Então, essa relação é apenas por um prazer momentâneo?
Isso está valendo a pena? Isso vale a pena? A longo prazo é uma coisa que vai trazer benefícios, né? Eu tive a oportunidade, e a gente encontra aí na internet, né? Muitas entrevistas, por exemplo, com as irmãs prostitutas, por exemplo. Elas chegam a um determinado momento que elas começam a perceber que aquilo lá, por mais que deu dinheiro, por mais que deu prazer de alguma maneira, começa a ficar sem sentido. Como a irmã Rosana trouxe aí um exemplo, né? Ah, eu vou ter um relacionamento que eu acho melhor, né? Tá, mas por que você está fazendo isso? Apenas para procurar mais prazer e mais prazer e mais prazer? Né? Não Não, é, ó, vai chegar em um momento, né, irmã Rosana? Vai chegar no momento que nada mais vai fazer. Depois da pessoa ter explorado tudo, de tudo quanto é jeito, de todas as maneiras, né? E aí? E depois? Vai sobrar o quê? Um corpo ali, né, maltratado, um corpo ali que ficou agora, que não tem mais valor? A tem gente uma. até comentou, né, na reunião em homenagem ao Anjo da Guarda, no domingo passado, que antecedia aí o Dia dos Namorados, né? E o irmão Paiva fala, né? Ora, a beleza, ela passa. Por mais que você se cuide, por mais que você tenha os melhores tratamentos do mundo, mas a beleza passa. E depois, o que que fica? Depois da beleza, o que que fica? Se não é o amor, né? Se não é a vontade de estar com a pessoa. Então, quando o Apocalipse fala de equilíbrio para todos nós, ele está dizendo isso. Vamos prestar atenção, né, naquilo que realmente importa para nós. E aí, novamente, a gente lembra das palavras de Jesus, que é o grande professor, que quando buscamos primeiramente o reino de Deus e sua justiça, o que acontece, gente? Todas as coisas materiais nos serão acrescentadas, inclusive no campo sexual. Tudo que o ser humano precisa será acrescentado. Né? Ou seja, teremos acesso a tudo que o nosso corpo necessita, mas a gente precisa buscar esse equilíbrio, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Sim, irmã Caindo Rosana. a conexão aqui, caiu a conexão lá, eu voltei para cá agora. Tá Então, certo. mas o que acontece, Rafael? Eu entrei no quarto da Tabata aqui que eu não estou conseguindo, a conexão está ruim. E o que acontece? Às vezes, a pessoa fala assim, eu estou depressivo, uma parte assim que eu falo para você, porque eu vejo assim exemplos. Aí eu falo, eu até cheguei a comentar, né? A pessoa fala assim, mas nada para mim dá certo, no emprego às vezes não dá certo, briga na minha casa. Eu costumo dizer assim, né? Para ter sua felicidade momentânea, suas horas de prazer, a pessoa não presta atenção quantos ela prejudicou. Aí fala assim, mas eu não faço mal a ninguém. Será? Será? Tem que prestar atenção. Tem que pensar, né, irmãozana? É isso aí, é isso aí. Muita coisa não acontece, né? Então, será que não faz? Tem que prestar atenção. Então, tem muita coisa, sabe, Rafa, que a gente olha assim. Tem uma parte da Bíblia que eu não sei se você sabe falar melhor que eu, que Jesus mostra para a mulher, acho que ela é prostituta, 5 maridos, num poço de... Isso, no Poço de Jacó, né? Ele fala com a mulher samaritana, né, no Poço de Jacó. Isso, que ele fala para ela voltar. Como é que é o negócio? 5 maridos. Que ela descobre Isso, que já é um exemplo, né? O irmão isso, Papa ele tá no Poço de Jacó, né? Ele encontra essa mulher samaritana, né? Tá lá em João, gente, Evangelho de Jesus, segundo João, ali no capítulo 4, no capítulo 4, tá? Jesus e a samaritana, né? Essa passagem que a irmã Rosana está citando, irmã Rosana. E aí ele, além de muitas revelações que ele faz a essa mulher samaritana, inclusive falando que Deus é espírito e que importa que seja adorado em espírito e verdade,
Essa revelação até então, ele não tinha nem falado com os discípulos, os mais próximos. Ele falou com a mulher samaritana. E a gente tem que lembrar que os samaritanos naquela época eram um povo excluído, né? Era um povo excluído e excluído de novo, né? Eles tinham toda uma segregação ali, né? Toda uma separação. Mas essa mulher que vai buscar água, Jesus fala, né? Olha, a água que você está buscando nesse poço aqui vai te dar sede em algum momento, novamente. A água que eu te ofereço é a água da vida, né? A água que vai realmente transformar a sua vida. E aí ele fala, né, que Deus é Espírito, e no final, né, irmã Rosana, ele diz, né, que, olha, 5 maridos tiveste, e este que você está não é seu. Então, ou seja, ele mostra o quê? Que, de repente, a vida pregressa não foi tão legal, mas que há sempre tempo de renovação. Exatamente. Então, quer dizer, errei. Mas vale a pena fazer tudo diferente. Agora eu vou melhorar, não fazer. Entendeu? Porque o mundo tem muita coisa de errado te oferecendo. Se você não ter um objetivo do bem e se perder para o mal, o final é isso mesmo, é depressão, partir para muita. Ai, a minha vida não tem mais sentido. Porque fica buscando felicidades momentânea. Efêmeras, né? Passageiras, né? Né? É isso. É isso. E novamente, né, gente? Novamente, a gente vai reforçar aqui, porque é sempre bom a gente deixar bem claro, né? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo não está pregando aqui, né, o moralismo, né? Olha, né? Olha, cada um sabe aonde no sapato aperta, né? Assim que o povo diz. Então a gente não está aqui apontando dedos. Primeiro a gente fala para nós mesmos. E depois é uma maneira da gente pensar. Então, meu irmão, minha irmã, nós não estamos aqui falando que, de repente, a vida pregressa de alguém, ninguém está eternamente né, já com a punição. Não, errou, não pode acertar mais. Pode-se. Mas como é que a gente acerta? Nos equilibrando em todos os pontos da nossa vida. Então, olha quanta coisa o Apocalipse fala para nós, né? A gente fica pensando no Apocalipse, falando das grandes transformações externas, mas ele fala muito a nós, dentro de nós, o quanto que a gente precisa ir melhorando e mudando. Parabéns, irmã Rosana, muito bom, viu? As reflexões aí da senhora. Passar aqui para a irmã Maria Nazaré. Irmã Maria, quer trazer aí algum comentário, algum destaque? Fica à vontade. Deus está presente a todos. Irmão, Viva a Jesus. gente já ouviu a irmã Rosana, já falou, a gente já aprendendo e deixar que o amor, né? Nós temos que aprender o que é o amor, não as pessoas confundem o amor com sexo, né? E nós estamos aqui, nós temos que aprender o que é o amor, e as pessoas ainda não aprendeu. Então vamos refletir no aprendizado do amor, né? É isso aí, irmã Maria. Parabéns. Muito bem, gente. Quem puder aí abrir a sua câmera, então, para a gente fazer aquele registro. Enquanto vai abrindo, a gente vai falar aqui um pouquinho das atividades aqui na Religião Divina, né? Começando aqui pela nossa reunião de amanhã, hein, gente? Ó. Jovem, o Cristo te convida ao cumprimento de sua missão, né? Ah, irmão Rafael, então é só para os jovens do corpo? Claro que não, é para os jovens da alma também. A gente vai continuar estudando aquela página interessantíssima e importantíssima do irmão Paiva Neto, né? Tomada de posição espiritual pela fé, tá? Então amanhã, aqui na igreja, a partir das 16h15, aqui na igreja que eu digo, aqui em São José dos Campos, tá bom? Então a gente conta aí com todo mundo. Já no domingo, a gente vai falar de um tema, olha que tema interessante, pessoal, um tema que conversa com muita gente, hein? Como enfrentar em família o luto, tá? A religião divina sempre atenta às demandas sociais, né? A gente tem percebido que tem muita gente, tem muita família que tem passado por essas situações, né? Então,
no domingo, a partir das 9h30 da manhã, presencial aqui na igreja e online, pelo nosso canal no YouTube, tá? Todo mundo já recebeu o link aí, mas é muito fácil. Se você não tem um link, você pode entrar lá no YouTube, digitar Religião de Deus SJC e você vai encontrar aí o nosso canal e a nossa transmissão ao vivo, tá bom? Então, final de semana aí recheado de reuniões, né, para que a gente possa participar. E também, pessoal, temos as promoções, né, em prol aqui a religião divina, para o sustento financeiro dela. Então, a gente tem 3 ações aqui, né, na região do Vale do Paraíba. A primeira delas é a nossa Tarde Fraterna Digital, que vai acontecer já nesse próximo domingo. Então, domingo de manhã tem a reunião, à tarde tem a Tarde Fraterna Digital. Então, quem ainda não participa, quem ainda quiser participar, ainda dá tempo. Teremos também no dia 24 de junho o nosso Arraial da Boa Vontade. Esse é só presencial aqui na igreja, tá? Então, a gente conta aí com a presença de todos, já vai adquirindo seus convitinhos. E também temos, né, a associação entre amigos de boa vontade, que é o sorteio de um iPhone 14, tá bom? Um super aparelho aí para que todo mundo, né, possa concorrer. Então, já adquire seu número, né, ou seus vários números e nos ajude a vender, tá? É importante você ter aí alguns números e oferecer para algumas pessoas. Isso nos ajuda bastante. Ok? Depois, se alguém tiver mais alguma dúvida, entre em contato com a gente que a gente vai ajudando aí, vai falando dessas atividades, tá bom? Vamos então fazer a nossa foto, então? 1, 2, 3, Jesus! Aê, muito bem. Irmã Maria Nazaré, irmã Rosana, muito obrigado por estar aqui com a gente, ao vivo, né, nesta sexta-feira. A você, meu amigo, minha amiga que estará assistindo essa gravação depois, o nosso muito obrigado. E concluímos, né, este encontro com a nossa saudação legionária. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. A Jesus, as nossas palmas. Obrigado, gente. Valeu. Irmã Rosana, se der certo, vem para o Arraiar. Tá bom? Tentar. Eu vi 4 de julho, né? Isso, dia 24. Aí a senhora fica mais um pouquinho aqui, vai ser bem legal. Eu vou tentar, Rafa. Vou tentar. Já vai planejando aí. Pode deixar. Tchau, gente. Deus está presente. Valeu. Fiquem com Deus. Tchau. Fica com Deus.